Marcos 16:15, ele diz assim, ó: e lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crer será condenado. Mas estes sinais hão de acompanhar ou acompanharão aqueles que creem. E em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Querido, que coisa linda nós temos a oportunidade de ver aqui. Jesus estava falando com os discípulos um pouco antes da sua ascensão, um pouco antes dele ser levado ao céu. No versículo 19 ele vai concluir dizendo: concluindo depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou à destra de Deus. O que é que Jesus estava fazendo? Ele estava dando, querido, as ordenanças daquilo que nós teríamos que fazer, porque ele iria sair de cena. É muito interessante, querido, que quando nós olhamos em toda a palavra, nós vamos ver desde Gênesis, Deus trabalhando para tocar a vida de pessoas. Deus o tempo todo estava trabalhando para fazer com que coisas aproximassem o homem dele. Jesus vem ao mundo, Jesus faz milagres, Jesus prega, Jesus ensina, e nesse exato momento o que é que Jesus está fazendo? Ele está passando o bastão. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma corrida de bastão, mas uma pessoa sai e ela começa a correr, e aí no momento em que ela passa o bastão para outra pessoa, ela já não tem mais participação na corrida. Leandro, o que é que você está querendo dizer? Querido, no momento em que Jesus lança essas palavras, ele estava dizendo: tudo aquilo que eu tinha que fazer, eu fiz, agora é a sua vez. Se você lembrar de um time de futebol, uma vez que um jogador é substituído, ele não pode mais voltar a campo. Uma vez que um jogador ele sai e ele tem jogado um tempo e meio, não importa. Depois que ele faz isso, depois que ele é substituído, independente se o time vai para a prorrogação ou não, independente se tem pênalti ou não, independente se ele era o melhor batedor, o time que vai até o fim é o time que está em campo. Leandro, o que é que você está querendo dizer? Querido, nós somos o time de Deus que está em campo. Depois de Marcos 16, a Bíblia diz que a vontade de Deus para esse mundo, ela vai ser feita através da minha escolha e através da sua escolha. Leandro, qual é a vontade de Deus para esse mundo? Mudar esse mundo. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: Deus quer mudar esse mundo. Nunca beba água gelada quando sua voz quente. Você viu que minha voz sumiu, né? É porque eu bebi a água gelada que estava aqui embaixo. Então, preste atenção comigo aqui. Depois que o bastão foi passado, depois, querido, que Jesus ele leva ao céu, o que acontece? A bola está com a gente, a responsabilidade está com a gente. Aí você pode falar assim: nossa, Leandro, é verdade, existe o peso de pregar o evangelho. É verdade, Leandro, existe uma grande responsabilidade. Oh, que vida cansativa, oh, que vida difícil. Se eu pregar o evangelho, o diabo vai tentar me matar. Se eu pregar o evangelho, as coisas vão piorar. Sabe, irmão, quantos de nós já ouvimos isso? Quantos de nós já olhamos para o evangelho como algo difícil e pesado? Mas posso contar algo para você, querido, não é assim que nós devemos olhar. Quando Jesus, querido, ele estava falando sobre aquilo que iria acontecer depois da sua ascensão, ele não estava trazendo peso para os discípulos, ele estava trazendo a oportunidade dos discípulos viverem algo sobrenatural, que eles não poderiam viver fora dessa chamada. Por melhor que seja o time, por melhor que seja o seu banco de reserva, só tem o prazer, querido, de jogar aqueles que entram em campo. Você pode saber de futebol, você pode ter treinado, mas só pode, querido, ter o prazer de jogar em uma final de Copa do Mundo, aquele que o técnico disse: ei, vai e entra. O que é que Jesus estava dizendo? Chegou o tempo, querido, de entrarmos naquilo que Ele planejou para nós.
E aí você pode dizer, Leandro, e isso não é difícil? Não, é muito fácil, sabe por quê, querido? Porque para tudo aquilo que Deus nos manda fazer, existe uma graça e um poder disponível. Quando Jesus ele diz o que nós tínhamos que fazer, ele disse, pregue o evangelho e os sinais acompanharão aqueles que creem. Viver uma vida de pregação é viver uma vida de sobrenatural. Aleluia, aleluia. O que é que Jesus estava dizendo? Ele disse, ei, aqueles que vierem após mim e começarem a falar do meu nome, o que vai acontecer? Eles mandarão os demônios sair, os demônios vão sair. Eles imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão o quê? Sarados, curados, transformados. O que é, querido, a grande comissão? Peso? Não. O que é a grande comissão? É a oportunidade de trazer o céu para essa terra, irmão. O que é a grande comissão? É a oportunidade de ver milagres em todos os lugares onde eu estou andando. O que é a grande comissão? É Deus nos escalando para a final da Copa do Mundo, irmão. Afinal de contas, podemos dizer que é a final da Copa do Mundo porque Jesus já está voltando. Fases passaram, dispensações passaram, tempos passaram, profetas passaram, mas chegou a nossa vez. E quando Deus olha para esse mundo, querido, Ele sabe que Ele pode contar, não com qualquer jogador, mas com os melhores jogadores. Eu lembro que, certa vez, assistindo uma Champions League, era a época áurea de Barcelona e de Real Madrid. E eu olhando aquele jogo, falei assim, para esse técnico é fácil, porque o time que ele tem no banco é tão bom quanto o time que está em campo. Não sei se você gosta de futebol. Aí você chegava lá e falava assim, ei, quem é que ele vai colocar? Aí o cara colocava o reserva, ele jogava melhor do que o titular. Aleluia. Querido, sabe por que Deus te escalou? Porque Ele sabe que você não é pior do que aquele que estava em campo. Sabe por que Ele te escalou? Porque Atos 10:38 diz, no qual Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, no qual andou por toda a parte, curando enfermos, expulsando demônios. Sabe por que Ele te escolheu e Ele te escalou, querido? Porque você só precisa estar em campo e a unção é dEle. Você só precisa obedecer e a unção dEle vai te acompanhar. Jesus falou assim, ei, pregue e os sinais vão acontecer. De onde vem o poder para acontecer os sinais? dEle. Pastor, você está dizendo que é muito mais fácil do que aquilo que eu estava pensando? Exatamente isso, querido. Pregar o Evangelho e seguir a grande comissão é uma oportunidade de vivermos tudo aquilo que Deus planejou de uma forma leve. O que é que nós precisamos? Apenas nos disponibilizar para Ele. Nos disponibilizar onde? Para ir para o Canadá? Nos disponibilizar para ir para o Uruguai? Disponibilizar para ir para os Estados Unidos, para o Japão, para a Inglaterra, para o país do Galo ali, que eu não sei como chama, ir para aqueles lugares da África, talvez, mas a grande comissão, querido, os sinais, milagres e prodígios, eles não foram feitos para acontecer apenas lá fora. Deus tem uma expectativa de onde você vá, você possa manifestar e deixar um rastro do sobrenatural de Deus. Atos capítulo de número 1, no versículo de número 8. Aleluia. Atos capítulo de número 1, no versículo de número 8. Chegou lá comigo? E ele diz assim, contudo, recebereis poder quando descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. O que é que a gente começou a ler aqui? Ele disse, depois que o Espírito vier sobre vocês, vocês vão começar por onde? Por onde? Participa comigo, irmão. Onde eles estavam? Onde eles tinham que começar? Onde eles estavam? Onde eles tinham que começar? Agora eu pergunto, onde você está? É exatamente aí que você tem que começar. O que é que Jesus está dizendo? Ei, negócio seguinte, a vida sobrenatural que eu quero manifestar em você, não tem um lugar determinado, é onde você está. Irmão, na nova aliança, a bênção não está em lugares, a bênção está em você. O poder não está em lugares, o poder está com você.
Sabe tudo aquilo que a gente já leu aqui, que a Bíblia está dizendo em Marcos 16, sobre expulsar demônio, sobre curar enfermo, sobre ver milagres acontecendo? Não se trata de um lugar, se trata onde você está. Irmão, tem muita gente que está achando que o lugar sobrenatural se chama Jerusalém ou Israel. Mas deixa eu falar algo para você, querido. O lugar sobrenatural não se chama Jerusalém nem Israel. O lugar sobrenatural não se chama Monte Sinai nem Rio Jordão. O lugar sobrenatural é exatamente onde você está. E pode se chamar Jardim Vitória, Geisel, Otávio Razi, Jardim América, Gasparini, pode chamar Piratininga, pode chamar Agudos. Onde você está, Jesus disse, ali chegou a hora de brilhar. E como é que eu vou fazer para seguir isso que Jesus está dizendo? Simplesmente se disponibilizar. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem aqui já viu um passarinho sentado no fio? Quem já viu um passarinho sentado no fio? Passarinho que está sentado no fio. Na hora que ele chegou aqui nesse fio de alta tensão, de 13.800 volts, sentou lá naquelas torres de distribuição, morre sim ou não? Se o passarinho sentar em um fio, morre sim ou não? Quando é que ele morre? Quando é que ele morre? Quando ele toca em dois. Por quê? Porque ele conecta as duas coisas. Querido, existe um poder disponível que vem do alto, que está liberado para a gente por causa de Jesus. E são como os fios que estão passando paralelamente e eles nunca se tocam, porque você aprendeu em matemática primeiro, depois em física, que duas linhas ou duas retas paralelas são aquelas retas que no infinito elas nunca se tocam. Está lembrado disso ou não? É claro que você está, irmão, pelo amor de Deus. Porque se elas um dia se tocarem, elas não são paralelas. Amém ou não amém? Querido, é como se o céu e a terra fossem duas estradas paralelas. E para que elas possam se cruzar, para que elas possam se tocar, para que um estouro possa acontecer, alguém tem que tocar no fio de cá que se chama céu, e alguém tem que tocar no fio daqui que se chama terra, para que um estouro sobrenatural aconteça. O que é que Jesus está falando? Ei, sabe quando é que o pipoco vai acontecer? Quando os passarinhos começarem a tocar em dois fios e não em um só. Estar só na terra, irmão, não manifesta o sobrenatural. Assim como estar apenas no céu também não. De Jesus e Deus estavam nos chamando para estar na terra conectados ao céu. É por isso que Paulo, no livro de Coríntios, quando ele vai falar acerca da nossa vida, ele diz que nós somos embaixadores de Cristo. O que é o embaixador? Ele está em um lugar, mas ele está conectado ao outro. O embaixador americano, querido, ele não está desconectado em seu país, tanto que no lugar onde a embaixada está ali estabelecida, mesmo estando no Brasil, é como se ele estivesse nos Estados Unidos. Qual é a expectativa de Deus acerca da minha vida e da sua vida? Que nós venhamos correr a nossa carreira, manifestando aqui na terra como é no céu. Quem já orou alguma vez na sua vida a oração do Pai Nosso aí? Como é que começa? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, o vosso nome, venha a nós o vosso reino, ou venha a nós o teu reino, como você quiser, seja feita a sua vontade, aqui na terra, ou assim na terra, como é no... Aleluia. O que é que Jesus está dizendo? Pai, o negócio é o seguinte, eu quero que exatamente como é aí, seja aqui. E quando Jesus começa a viver, é como se de fato o céu começasse a tocar a terra, porque cegos não viam e passam a ver, coxos não andavam e passam a andar. Jesus começa a passar por lugares e homens andam sobre as águas, pães são multiplicados, milagres começam a acontecer. O que estava ocorrendo? Aqui exatamente como é no céu, estava acontecendo na terra. O que é que Jesus orou, Pai? Que seja aqui na terra como é no... Agora eu digo para você, querido,
Jesus disse o que ele queria, ele mostrou como aconteceria, ele cantou a bola e falou assim: ei, chegou a hora da renovada do Jardim Vitória, chegou a hora dos crentes da nova aliança, chegou a hora daquele que é salvo no ano de 2019 começar a fazer o quê? Que seja aqui na terra como é no céu. Irmão, Deus está querendo manifestar poder, Deus está querendo fazer milagres nesses dias, mas sabe o que acontece? Ele precisa de você. E o que é que você precisa? É só relar a mão no fio, irmão. Eu nunca vi ninguém, querido, relando a mão no fio e fazendo força para tomar choque. O choque é instantâneo. Você tem que fazer força para não tomar choque. Você tem que tomar cuidado para o choque não acontecer. Leandro, o que é que você está querendo dizer? Ei, meu irmão, você não precisa da sua força, você não precisa da sua habilidade, a única coisa que você precisa é da sua fé e da sua disposição. Se você sair daqui hoje pregando essa palavra, se você sair daqui falando que Jesus ama as pessoas, se você sair daqui impondo as suas mãos sobre os enfermos, sabe o que vai acontecer? Vai ser aqui na terra como é no céu, e não vai ser por causa da nossa força, mas vai ser porque nós estamos conectados os dois fios. E agora eu quero dar aqui uma aula para você de como lidar com uma pessoa que está recebendo um choque elétrico. Se uma pessoa pegou num fio e ela está recebendo um choque elétrico, você tem algumas coisas a fazer. E a primeira delas, talvez, se você conhecer o lugar do disjuntor, o quadro de força, é derrubar a energia daquele fio. Essa é a primeira coisa que você pode e deve fazer. Mas se você não conhece, não sabe como desligar a energia, o que é que você pode e deve fazer? Você pode pegar um pedaço de madeira e bater na pessoa para ela descolar. Estou falando sério. Você pode pegar um pedaço de corda ou de borracha, laçar a pessoa e puxar. Mas qual é a única coisa que você não pode fazer? Relar nela. Porque uma vez que você relar nela, a mesma corrente, o mesmo poder, a mesma carga que está passando por ela, começa a passar por você. E eu digo para você, querido, você não tem que fazer força, você só tem que relar. Aí, pastor, então se alguém estiver tomando choque, eu não posso relar? Não, se você tiver com uma bota de borracha, pode dar um bicudo nele, você pode fazer alguma coisa. É sério isso, irmão, eu estou falando sério, isso não é brincadeira, isso é sério mesmo. Pessoas morrem porque não sabem socorrer pessoas com problema de choque elétrico. Mas vamos voltar aqui para o meu exemplo bíblico. Tem uma pessoa lá e ela já está relando na corrente elétrica. No momento em que o outro rela, o poder que está nessa começa também a passar para essa. O que é que eu estou querendo dizer, irmão? Se nós começarmos a nos conectar a pessoas que estão conectadas, e se nós começarmos a estar juntos, relando um no outro, exatamente, querido, a corrente, a energia que está saindo daquele primeiro que está conectado, o que é que Marcos 11, 23, ele diz? E qualquer um que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, vai ser assim, crer e falar. Diga comigo, diga crer e falar. Diga comigo, crer e falar. Pastor, mas é só assim? É. Você sabia que no passado, irmão, as pessoas compravam casa simplesmente por crer e falar? Você sabia que no passado, as pessoas faziam compra nas quitandas simplesmente por crer e falar? Pastor, mas não tinha lá o cartão, não tinha o cheque? Não, tinha o quê? Crer e falar. Porque eles sabiam, irmão, o poder que estava investido em uma palavra. Aí sabe o que aconteceu? O diabo, os demônios, os carnais, os crentes mundanos, começaram a passar um monte de cheque sem fundo, começaram a comprar e não pagar, começaram a falar e não cumprir. E aí sabe o que acontece? Hoje o povo tem dificuldade de acreditar no poder de uma palavra. Hoje o povo tem dificuldade de acreditar, porque eles falam assim, nossa, mas é fácil demais. E as pessoas falam, tudo que é fácil demais, desconfie. Não é assim que as pessoas falam?
Se é fácil demais, pensa duas vezes. Irmão, com relação ao homem, pode até ser que seja isso, mas com relação a Deus, tudo que é fácil demais, acredite. Jesus veio para facilitar. Pastor, mas eu não preciso ficar 10 anos ajoelhado na espiga de milho para o milagre acontecer. Não, eu preciso crer e falar. Jesus disse: ide pregar o evangelho, e os sinais acompanharão aqueles que? Você crê em Deus? Você crê em Jesus? Pronto, irmão, você já está pronto para manifestar o sobrenatural. Pastor, mas eu não sou nem batizado nas águas. Não precisa, só precisa de Jesus. Você só precisa estar perto da fonte de energia. Você só precisa estar tocando onde a energia está disponível, e você precisa estar tocando o lugar onde existe a necessidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, eu estou muito perto de Deus. Pastor, eu estou muito cheio de Deus. Pastor, você não sabe, mas eu estou quase levitando de tão espiritual que eu estou. Glória a Deus. Significa, querido, que chegou a hora da gente começar a pegar toda essa espiritualidade e poder e começar a tocar no outro fio. Chegou uma hora da gente começar a tocar em outras pessoas. Chegou uma hora da gente começar a ter uma expectativa desse sobrenatural. Onde? Em Jerusalém. Você está pronto para ir para Jerusalém comigo? Amém? Só quem falou amém vai. Amém? Quem não falou não vai. No nome de Jesus, amém, né? Para você não ir, brincadeira, né? Sabe, irmão, eu não estou falando de uma Jerusalém física. Eu estou falando de uma Jerusalém dentro do nosso exemplo, que é onde você está. Ele disse, vai começar onde você está, Bauru. Depois vai começar onde? Nas cidades vizinhas. Vai alcançar Piratininga, Agudos, Lençóis, Pederneiras. E aí depois vai acontecer o quê? Vai começar a ir mais longe, todo o estado, todo o país, até chegar onde? Aos confins da terra. Mas você sabia que até a maior catástrofe de todas, ela precisa de algo acontecendo para desencadear todo o poder de uma catástrofe? Imagine um cume do monte Everest, cheio de gelo, cheio de coisa, está tudo lá paradinho. Como é que uma avalanche começa? Desprende uma pedrinha desse tamanho lá do alto. Aí ela começa, bluf, bluf, bluf. Hora que vê, ela vai virando não uma pedrinha, mas ela é uma bola de neve. E aí a hora que você vê, já não é mais uma bola de neve, já é, querido, o cume da montanha inteiro descendo abaixo, porque algo aconteceu lá, fez com que muita coisa pudesse acontecer aqui. Como é que muitos incêndios acontecem? Como a polícia mesmo está investigando lá na Amazônia. O povo está passando no meio da rua lá, pegando a bituca de cigarro, fazendo o quê? Jogando pelo vidro. Quantas queimadas aqui em Bauru a gente já viu acontecendo isso? Como é que acontece? Um infeliz vai lá, não é, posso usar infeliz ou é forte? Não. Então, uma pessoa desprovida de felicidade, isso é consequência da leitura, amém? Vocabulário. Aí ele vai lá, toma o seu refrigerante, e aí depois de tomar o seu refrigerante de garrafa, porque você sabe, querido, que se existe algo bom, é aquele líquido preto que está dentro de uma garrafa de tampa vermelha. Latinha não é tão boa não, mas a garrafa, misericórdia, né? Aí a hora que faz, você até arrepia, não é verdade? Tem gente que vai me julgar já, gordo, né? Ele vai lá, tomou, aí o que o abençoado faz? Ao invés de levar para casa e jogar no lixo, ele joga no meio do mato. E aí o sol batendo no vidro, batendo na folha seca, acontece o quê? Buf, combustão, fogo. Aí queima o quê? Uma floresta inteira, por causa de quem? Um ser desprovido de inteligência. Você viu, né? Não fez o que deveria fazer. Ou seja, uma pequena atitude
tem poder de produzir, querido, grandes consequências. Se uma pedra pode produzir uma avalanche, uma garrafa de Coca-Cola pode produzir uma queimada, eu pergunto, o que é que um cristão que sair daqui crendo pode fazer? O que é que a sua Jerusalém pode começar a desfrutar, quando ao invés de compartilhar filme pornográfico no WhatsApp, você começar a compartilhar devocional fácil? O que é que pode acontecer quando você parar de assistir novela das 8 e começar a assistir filmes bíblicos, pregações? O que é que pode acontecer quando ao invés de nós falarmos mal das pessoas, nós começamos a falar daquilo que ouvimos no culto de domingo? O que é que pode acontecer, irmão, quando ao invés de falarmos sobre incredulidade, começarmos a falar sobre a nossa credulidade, sobre a nossa fé e sobre as nossas convicções? Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, irmão, não importa quem é que está no governo, a nossa confissão precisa ser a mesma. Independente, querido, dos últimos 50 anos do governo, os crentes de verdade sempre mantiveram firme a confissão. E você sabe, querido, que nos 8 anos que nós estamos aqui, nós sempre oramos pelo nosso Brasil, e nós declaramos, vai acontecer, milagres vão acontecer, a nossa nação será limpa de corrupção. Antes da Lava Jato prender todo mundo, a gente estava aqui nas vigílias orando, uma onda de salvação, uma onda de grande economia, uma onda de grandes coisas, Deus mudando o executivo, o legislativo e o judiciário. O que é que está acontecendo? Estamos provando da ação que anos atrás nós estamos declarando. Esses dias eu voltando para casa, e partindo para o meu finalmente aqui, eu subindo a Comendador, e aí eu me deparei com algo. Eu percebi, irmãos, que 3 restaurantes estão inaugurando lá. A hora que eu passei lá, eu vi que inaugurou um negócio de espetinho gourmet, inaugurou uma pizzaria super chique lá, e está inaugurando um troço de comida japonesa lá também, aparentemente chique. Sabe, irmão, aquilo encheu de alegria o meu coração, sabe por quê? Porque todos os dias que eu passo ali, aquela é testemunha disso. Todas as vezes que eu vejo, querido, algo fechado, eu falo assim, Pai, eu declaro, porta se abrindo na nossa cidade, eu declaro indústria chegando na nossa cidade, eu declaro que essa avenida aqui vai ser uma avenida movimentada, restaurantes, empresas estão se levantando, diariamente eu declaro, e sabe o que vai acontecer? Exatamente como eu tenho dito. Sabe, irmão, eu oro para Agudos prosperar, mas eu quero que Bauru prospere mais, porque eu estou aqui. Amém, Du? Vai ser abençoado lá também, Agudos lá e todo mundo que está lá. Sabe, mas aí eu fico passando, fui para Agudos lá da vacina na ANE, todas as indústrias indo lá para a pista, irmão. Galpões sendo construídos, lá ProMarket, lá, o que era de moto lá, metade devia ser roubada, porque tinha muita coisa lá. Eu olhei e falei assim, meu Deus, olha isso aqui. E aí Bauru, o povo falando, não tem emprego, não tem emprego, não tem emprego, não tem emprego. Sabe por quê? Porque o bauruense, querido, só quer saber de falar mal do prefeito. Cadê o prefeito? Cadê o prefeito? Cadê o prefeito? Não importa onde está o prefeito, importa onde você está, porque onde você está, a bênção está com você. Não importa o que as pessoas estão ou não fazendo, importa aquilo que nós vamos fazer, irmão. E nessa noite eu quero te chamar para ser a bênção que Jerusalém precisa, ser a bênção que Bauru precisa. No lugar onde você está, querido, comece a falar desse amor, e é fácil fazer disso, é só abrir a boca. Pastor, é fardo, irmão, é mentira. O diabo deve ter possuído algumas pessoas pregaram. Eu não sei quem foi, querido, que começou a falar que depois que você batiza nas águas, a pressão aumenta. É mentira, irmão. Depois que você batiza nas águas, não acontece nada de pressão, não. Muito pelo contrário, é bênção. Fica mais leve, porque quanto mais você pratica a palavra, mais bênção tem sobre você. Aí o tempo todo, irmão, eu falo para você, desde que eu sou adolescente, eu vejo pessoas tendo medo de se batizar. Irmão, se batizar é bênção, pula na água quente, pula na água gelada, bora para frente. Batizou, vou dar dízimo, vou dar oferta, vou fazer ceia, vou pregar, vou fazer tudo que tem que fazer. Aí o povo tem medo, não posso ir da igreja porque o diabo fica pior. Irmão, o diabo odeia no modo máximo todo mundo sempre.
E se ele pudesse, ele acabava com a vida de todo mundo. Ele só não faz isso porque ele ainda não pode. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Existe uma misericórdia ainda pairando sobre o mundo, mas existe uma graça pairando sobre os crentes. E é nessa graça que nós precisamos nos mover. Para quê? Para brilhar, para tocar pessoas, para mudar vidas, irmãos. Ao longo do mundo, uma palavra tem sido pregada e nós estamos vendo resultados acontecerem. E esses resultados não vão acontecer apenas no Uruguai, não vão acontecer apenas no Canadá, não vão acontecer apenas nesses países que estão aqui representados, onde nós já temos missionários do Verbo da Vida, é isso mesmo, né? Cada um desses países nós já temos missionários do Verbo da Vida. Vai acontecer, querido, em Bauru. Vai acontecer no bairro onde você mora. Vai acontecer, querido, no lugar onde você trabalha. Sabe por quê? Porque você simplesmente vai crer e confessar. Diga comigo, diga: eu vou crer e vou confessar. Olha para quem está do seu lado e diga para ele, diga assim: ó, eu saio daqui hoje crendo e vou sair falando. Aleluia! Sabe o que vai acontecer? Noticiários daqui a pouco vão começar a comunicar os milagres. Sabe, irmão, não tem como. Eu falo para você, o povo lá fora está com escassez de notícia. Eles estão precisando ver alguns rebuliços começando a acontecer através da minha vida e através da sua vida. O Igor estava falando para mim, é no mundo o negócio da dengue lá? No mundo. O Igor disse, querido, que a pior cidade com negócio de dengue no mundo se chama Bauru. Diz que na faculdade de medicina lá vão falar, não é, qual o pior lugar de dengue no mundo? Bauru. Irmão, você sabe o que é no mundo? A gente está falando Índia, sabe o que é Índia? É esgoto para tudo quanto é lado. Sabe o que é Índia? Que não tem, é pior que aqui, né, no Brasil, né, tem 50% aí de rede de esgoto, 50% não tem. Mas em Bauru, querido, esse negócio já é bom, a gente tem pouco problema com esgoto aqui. É um bairro ou outro, hoje está bem legal as coisas aqui acontecendo. Mas em Bauru é conhecido como o quê? Não mais a cidade do lanche. Irmão, como era gostoso ser conhecido pela cidade do lanche, agora é conhecido pela cidade do quê? Da dengue. Irmão, eu não sei quanto a você, mas eu vou trabalhar ardentemente e fortemente para isso ser mudado. Sabe, as pessoas vão olhar para cá e falar assim, Bauru é a cidade das igrejas mais afogueadas. Sabe o que é Bauru? Bauru é a cidade com menor índice de criminalidade no estado de São Paulo. Sabe o que é Bauru? Bauru é uma cidade onde sobra trabalho. Sabe onde é Bauru? Onde está o berço das melhores startups de todo o Brasil. Sabe onde está Bauru? É de lá que saiu o primeiro astronauta de muitos. Sabe onde está Bauru? Uma cidade onde forma-se muitos universitários, muitos médicos, advogados, engenheiros. Sabe onde é Bauru? Aquela cidade onde tudo que se planta dá. Que cidade de rave o quê? Que cidade de baladazinho o quê? Que cidade onde as coisas não dão certo o quê? Aqui tudo dá, irmão. É por isso que se prepare para os melhores prefeitos se levantando nessa cidade. Se prepare para as melhores indústrias. Se prepare para uma grande onda de salvação, irmão. O jornal vai ter que comunicar os milagres que vão acontecer aqui. Aí notícia, Bauru, a melhor cidade com relação à saúde. Aí as pessoas vão ler, não é o que está na notícia, na expectativa de ver um grande investimento vindo da União, um grande investimento vindo do Estado, e aí está escrito lá, de uma forma surpreendente, não foi aumentado o número de dinheiro repassado ao município, mas de 5 anos para cá, 50% a menos de pessoas estão frequentando os hospitais. De 5 anos para cá, já não existe mais relato de sarampo. De 5 anos para cá, a dengue já não está mais em Bauru. Aleluia. Sabe por quê? Porque nós vamos nos posicionar. Sabe por quê? Porque nós estamos crendo e nós vamos falar. Sabe por quê? Porque nós estamos levantando nessa noite como luz. Sabe, querido, só sai falando por aí. Só sai abrindo sua boca. Só sai ver uma pessoa que está ali doente, e põe as mãos sobre ela, e vai lá e fala no nome de Jesus, nós declaramos cura sobre você.
Viu uma pessoa que está com um problema familiar, vem aqui, cara, deixa eu orar por você, mas é só isso aqui, vamos crer, vamos render graça, e sabe o que vai acontecer? Exatamente como nós cremos. Mas tudo isso, querido, começa com uma decisão. Como eu disse para você, Jesus está conectado em Deus, e nós precisamos nos conectar nele. E uma vez que nós nos conectamos em Jesus, uma vez que nós agarramos a Ele, é como se nós estivéssemos agarrando os dois fios, como um pássaro faz. Algo acontece, algo é desencadeado. Por quê? Porque os dois potenciais agora estão unidos. Sabe, irmão, Deus está nos chamando nessa noite para nos levantarmos fortemente, entregando a nossa vida a Jesus, e começarmos a manifestar aqui na terra como é no céu.